Boa tarde, pessoal, bem-vindos, a mais um vídeo em que eu vou contar sobre o meu pós-parto, que é o depois do milagre, Na verdade, eu vou contar um pouquinho enquanto eu estava grávida, não sei se eu contei no primeiro vídeo, mas para vocês entenderem, não ficar perdido. Eu sei que esse vídeo demorou muito para sair, desde o primeiro que eu gravei, mas quem tem criança pequena sabe como que é muito difícil você ficar sozinha. É muito difícil. Enfim, agora eu consegui fazer ela dormir depois de muita birra, mas a gente tem que ter paciência, tem que orar ao Senhor e no final tudo dá certo. Enfim, na minha gravidez, assim que eu descobri que eu tava grávida, eu fiz o exame de farmácia e acho que 2 dias depois eu fui até o postinho. Lá, assim que eu sentei, é a enfermeira que vem. Então, eu tava assim muito nervosa. Porque só quem já esperou um milagre tanto tempo sabe como é. Você não acredita, sabe, ainda. Não cai a sua ficha. Então, eu tava muito nervosa. Quando ela foi medir a minha pressão, eu acho que ela tava 13/9, não sei, 14, alguma coisa assim. Então, ela já me deu aquele susto. Ela falou assim, nossa, péssimo. Sua pressão tá alta, já lascou um monte de remédio pra mim tomar. E mandou eu tá indo no posto pra medir minha pressão. E aí eu fiquei assim, mas até então tudo bem, porque minha pressão sempre foi até então normal e eu nunca senti nada. Até então eu não tava nem sentindo nada. E aí eu vim pra casa e eu comprei o aparelhinho de pressão pra medir em casa. Então eu comecei a medir, a minha pressão sempre tava 11/8, chegava a ficar 10/7, então ela tava ok, Mas quando eu ia passar no médico, ela subia. E o que eu fiz? Não tô falando pra ninguém fazer isso, até porque você tem que obedecer o seu médico, Porque ele sabe, aquilo que ele tá te passando, aquilo que é melhor pra sua saúde. Mas no meu caso, eu não sentia de tomar um remédio. Porque como eu tava medindo em casa e ela sempre tava dando baixa, eu tinha medo de tomar e desmaiar. Porque era o nervosismo de quando eu ia ao médico. Então ela pegou e passou eu pra passar lá no HU, que é o alto risco. Mas chegando lá, também peguei uma médica. Nossa, olha, eu falo que quando a gente vai no médico, a gente tem que orar. Pra gente pegar médicos abençoados por Deus. Porque peguei uma médica também super chata, sabe? Nem um pouco delicada, nem um pouco legal. E ela sempre me colocando medo. Se você não tomar um remédio, vai morrer você, vai morrer o bebê. Sendo que eu explicava pra ela, olha, em casa minha pressão tá super baixa, sabe? Eu tenho muito medo de tomar, porque eu só fico nervosa quando eu venho ao médico. Gente, foi assim durante toda a minha gravidez. Mas eu tava super tranquila. Foi uma gravidez pra mim maravilhosa, sabe? Eu não sentia enjoo, eu não sentia nada. Não sei, como eu não engordei muito, não sentia falta de ar, não sentia peso de barriga. Pra mim foi incrível, foi perfeito, sabe? Eu falei assim, nossa, Deus é Deus de milagre, Ele faz tudo perfeito. Ganhei tudo, foi maravilhoso. Quando eu tava perto já, das 36 semanas, uma irmã passou pra mim na igreja que Deus ia me dar um bom parto. E eu falei assim, nossa, é por Deus mesmo, porque toda vez que eu vou no médico a minha pressão sobe. Imagina o dia do meu parto. Isso era a única coisa que eu me preocupava. Mas eu sabia que os médicos estavam ali, ele ia estar cuidando, ia dar o remédio, caso precisasse. E tava nas mãos do Senhor, Eu sabia que se o Senhor me concedeu, o Senhor ia cuidar. Então, quando deu 36 semanas, eu fui no médico assim, rotina, Toda semana, quando a gente já tá no final, a gente sempre vai mais ao médico. Fui ao médico e lá já tava começando a dilatar. Mas até então, fiquei em casa, fiquei andando, E quando eu tava de 37 semanas, eu fui pro médico de novo, uma consulta normal. E lá já tava 7 dedos de dilatação. E eu não sentia nada, nenhum tipo de dor, nada. Então me internaram. Só que nisso eu tava sem acompanhante lá.
Aí eu falei, só vou. Queriam me dar o sorinho pra que fosse logo, como já tava 7 dedos e eu não tinha dor. Falei, só a hora que a minha mãe chegar. Minha mãe chegou muito tarde porque ela tava no exame, aí foi troca de plantão. Então a minha médica, uma japonesinha muito legal, muito abençoada, ela trocou de plantão, então ela só ia vir no outro dia, né? Então, mas ficaram enfermeiros lá, super abençoados, a minha pressão 12/8, super boa. Então, assim, foi realmente abençoado por Deus. No outro dia cedo, quando ela chegou, ela falou assim, e aí? Vamos colocar o sorinho, né? Aí eu falei assim, vamos, né? Com aquele medo, mas enfim. Aí quando ela colocou, eu ainda tava um pouquinho preocupada que a minha pressão dela subia, acontecer alguma coisa. Mas eu tava tão tranquila, eu tava tão em paz que eu falo assim que foi muito de Deus mesmo. Deus cuidou muito de mim. Deus é o Deus de milagre, Deus é o Deus do impossível. Porque se toda vez que eu ia no médico a minha pressão subia, por que que na hora do meu parto ela não subiu? Só foi Deus, sabe? E os enfermeiros também, né, que quando as pessoas são boas, são capacitadas, sabe? Não somente tem um diploma, mas são capacitadas por Deus, sabe? A gente fica tranquilo, a gente aproveita aquele momento, né? Que é tão importante na vida de uma mãe. E então, a Rebeca acho que demorou 1 hora, né? Depois que colocou o sorinho, ela nasceu. E foi maravilhoso, foi perfeito. Só que no dia de eu sair, que eu tive alta, assim que a enfermeira falou, você tá de alta. Que eu fui levantar da cama, eu já quase caí, assim. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa. Só que daí a enfermeira mediu minha pressão e falou, não, tá normal. Eu achei que era fraqueza, né? Como a gente desce muito sangue, e eu quase não tava comendo direito. Então eu falei, pode ser isso. Vim pra casa, fiquei normal, dei mamar, amamentei. Ai, minha filha não teve cólica, tudo perfeito. Só que com 1 semana, a minha pressão começou a subir. E ela subiu muito, muito. A minha pressão chegou a 20. De eu chegar assim no hospital, quase desmaiando. Eu não sabia o que estava acontecendo, o médico não sabia o que estava acontecendo. Eu fui no médico, ela passou exames, porque eu nem sabia, mas existe a pré-eclâmpsia pós-parto, né? Mas estava normal meus exames. Então ela passou um remédio pra mim. Tá tomando, só que aquele remédio não tava adiantando. Gente, e pra mim cuidar da minha filha com essa pressão? Com a pressão e com a labirintite, que eu ainda não sabia que era labirintite junto. Mas minha mãe falava, tá, você tem que levar ela pra tomar um solzinho, tá, você tem que ir pra fora com ela. Gente, eu não conseguia levantar da cama, sabe? É por isso que é importante a gente ter uma rede de apoio na nossa vida, sabe? Porque, olha, meu pós-parto não foi fácil. Não foi fácil. Eu falo assim, teve dias de eu chorar, eu falava assim pro meu marido, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. E ele falava assim, calma, vai sim. Olhando ali, peraí, porque tem um espelho. Calma, Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo, né? Ele nem é cristão, mas só dele ver eu falando as coisas, ele já pega algumas coisas e depois ele fala pra mim. E acho que depois de umas 2 semanas eu vim pra casa, né? E aí eu comecei a pesquisar e falar assim, não, é labirintite também. Não é só a pressão que tá descontrolando. Então, depois de vários meses, eu indo pro hospital, fui descobrir que eu tava com uma labirintite também, uma labirintite muito forte, que com isso fazia a pressão subir, ela descontrolava. E aí eu comecei a tomar um remédio de labirintite e as coisas foi se acalmando. Minha filha tem quase 3 anos, tá? E eu acho que foi depois de 2 anos que as coisas começaram a acalmar. Porque enquanto isso era hospital, era pressão super alta, era labirintite de eu levantar assim, sabe? E vinha aquele revertério. Quem tem labirintite sabe, mas quem tem aquela bem atacada mesmo, que você, tipo, parece que você bebeu, que tudo gira. Então foi muito difícil, mas olha, eu falo assim que Deus, ele cuidou muito de mim. Ele cuida até hoje.
Porque se não fosse ele, eu não sei o que teria sido de mim. Eu sei que pessoas têm labirintite, pessoas têm pressão alta, mas acontece esse caso de ter a pré-eclâmpsia pós-parto, né? Que eu nem sabia que existia e eu falo que Deus cuidou de mim em cada detalhe. Mas o que eu quero contar pra vocês e o que eu quero deixar bem claro aqui, que se o seu milagre tá demorando, se o seu milagre ainda não chegou, ou se por um acaso aquilo que você almeja não chegar na sua vida, saiba que é o melhor pra você. Saiba que Deus, ele sabe de todas as coisas, mesmo que o que ele deseja seja muito, muito, muito forte no seu coração. Deus sabe o que é melhor pra você. Deus sabe o tempo certo pra te entregar. Você pode falar assim, mas Deus podia não ter deixado você passar por nada disso, né? Ele é Deus do impossível. Gente, a gente tá aqui na Terra, a gente não tá no paraíso, não. A gente tá aqui pra viver tudo aquilo que a gente tem que viver, tudo aquilo que a gente tem que passar. Deus não vai ficar o tempo todo tirando coisas da nossa vida. Vai tirar essa enfermidade. Não, ela não vai ter nenhuma enfermidade. Não, ela vai ser tudo perfeito. Não existe, tá? Porque Jesus passou por tudo que ele passou aqui na Terra. Por que nós não vamos passar? E na palavra do Senhor já tá escrito, né? Eu venci o mundo, vós também vencerás. Tenha fé, crê, tenha bom ânimo, né? Que o Senhor é conosco. Então a gente tem que lutar todos os dias. Deus, ele nos livra, ele guarda, né? Aqueles que o buscam, né? Até eu creio que o último dia da nossa vida ele tá ali conosco, né? Mas aquilo que a gente tem que passar, a gente vai passar. Ele me guardou, ele me ajudou no meu parto. Eu passei por tudo aquilo que eu tive que passar. Eu achei que não ia ter fim. Eu achei que eu não fosse suportar. Mas o Senhor me levantava todas as manhãs e me dava mais um dia de vida, né? Mas o que eu queria contar pra vocês e o que muitos não contam depois que recebem um milagre, né? Às vezes você vai na igreja ou até mesmo no YouTube você escuta um milagre, né? A pessoa contando que recebeu um milagre, mas a pessoa não conta depois como que foi, sabe? Foi tudo perfeito, foi tudo mil maravilhas. E não é bem assim. Não é bem assim, né? Por quê? Você vai ver o porquê demorou tanto. Você vai ver o porquê Deus não deu na hora que você queria. Ele deu no tempo dele. Hoje eu não me arrependo de ter demorado tanto. Demorou 7, eu falo quase 8 anos. Demorou. Talvez naquele tempo, se falasse pra mim hoje, eu ia falar assim, não, poderia ter me dado antes. Mas hoje, eu entendo, eu falo assim, olha, o Senhor sabe de todas as coisas mesmo. O Senhor, ele é perfeito mesmo em tudo que ele faz e a gente não pode duvidar disso em nenhum momento. E eu espero que vocês tenham gostado de escutar, né, mais essa parte do meu testemunho, que para alguns pode ser, coisa pouca, né? Tem gente que passa tanta coisa pior, mas imagina você no seu pós-parto, que é um momento maravilhoso que uma mãe, né, vive ali, né? E você não conseguir curtir, né, essa parte, porque tá acontecendo coisas com você que você não consegue entender. Mas então espera no Senhor, sabe? Eu creio que quando eu falei assim pro Senhor, um pouquinho antes de eu engravidar, que eu falei assim, Senhor, se o Senhor me der, tudo bem, mas se o Senhor não me der, eu vou continuar te servindo pra todo sempre, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor pra mim e eu creio que eu alcancei o coração do Senhor. Eu falo que eu alcancei o milagre, assim como Ana, né? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor, que Deus hoje te dê força, te dê ânimo, te levanta, te renove. Que você creia que não é o fim, não é o fim, tá bom? E se for o fim, né? Hoje eu costumo dizer assim, se for o fim, tem coisa melhor do que a gente morar no céu, do que a gente estar lá pertinho do Senhor. Tem coisa melhor? O importante é a gente estar com Ele, né? Isso é o importante, porque imagina se a gente não estiver com Ele e for o nosso fim. Porque não vai ser o nosso fim, né? Eternamente será só o nosso fim aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.